Neemias 2, 1 a 8, assim nos diz a santa palavra de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido a sua porta a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Obrigado, irmão. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas da casa e para o muro da cidade, e para que a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. O Senhor nos abençoe por sua palavra neste momento. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela adoração, pelo louvor, pelas ofertas, pelos dízimos, pelo tempo, Deus, que estamos aqui para nos aproximar do Senhor no culto que nós te prestamos. Pedimos nos falar neste momento no nome de Jesus. Amém. Lembrando rapidamente algumas coisas, semana passada que eu disse para os irmãos, que uma pessoa ela pode fazer a obra de Deus motivada por tarefa e não ter um coração de servo. Outra coisa que eu disse para os irmãos na semana passada é que servo vem de serviço, que está intimamente ligado à Trindade Santa, né? A adorar a Deus, a ser parecido com Jesus e submeter ao Espírito Santo. E disse aos irmãos que há pelo menos 5 tipos de pessoas que fazem a obra na igreja. Não vou repeti-los, vamos ficar apenas com o último tipo de pessoa que faz a obra de Deus, que é aqueles que têm um coração de servo. Esse homem era Neemias, e é esse o desejo de Deus para as nossas vidas, que sejamos assim, que sejamos pessoas que façamos a obra com corações de servo. E falando sobre Neemias, a primeira característica de uma pessoa que vive acima da média, que faz a obra de Deus acima da média, baseada em Neemias, é que ela possui uma sensibilidade capaz de tocar as pessoas que estão perto. Foi o que aconteceu com Neemias. A sensibilidade de Neemias tocou o coração do rei. O rei sentiu-se sensibilizado pelo coração de Neemias, pela sensibilidade de Neemias. Uma das coisas que eu destaquei com os irmãos aqui é que Neemias não era uma pessoa senão sensível, né? E eu quero então continuar falando das características de uma pessoa que vive acima da média, baseado na vida de Neemias. Segundo, não é oportunista, é dependente de Deus. Além de ter uma sensibilidade capaz de tocar as pessoas que estão perto, uma pessoa que que vive acima da média, ela não é oportunista, ela depende de Deus. Você pode reparar no versículo 4 do texto que lemos, que Neemias
toma uma atitude muito interessante. O rei, sensibilizado pelo caráter que tinha Neemias, ele faz uma pergunta que todo mundo gostaria de ouvir. O que você quer? O que você deseja? Qual a sua vontade? Quem não gostaria de ouvir de um rei uma pergunta como essa? O que você quer? O que você precisa? Então, uma pessoa oportunista tomaria essa pergunta e, claro, mediante a palavra, tomaria a oportunidade e faria alguma coisa em benefício próprio. Quem sabe aproveitaria a ocasião para pedir aumento, ou para pedir uma promoção. Mas não foi o que aconteceu com Neemias, irmãos. O versículo 4 vai dizer, de uma maneira muito sucinta, de uma maneira muito curta, porém profunda, de que Neemias vai fazer o que uma pessoa que depende de Deus faria e faz. Neemias vai orar. Neemias vai falar com Deus. É assim mesmo quem tem um caráter de dependente de Deus. Mesmo diante de uma oportunidade de, quem sabe, obter alguma coisa ou ter alguma coisa, Neemias vai falar com Deus. Vai orar ao Deus do céu. Vai falar com o Pai Celestial. Interessante, meus irmãos, que essa é a principal marca de quem depende de Deus. A principal marca de quem depende de Deus é orar, é buscar, é ter a resposta de Deus. Você sabe muito bem que nós somos motivados pelaquilo que vemos. Somos motivados pelaquilo que está acontecendo no momento. Somos motivados pelaquilo que nós precisamos. Mas nem sempre aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, é a vontade de Deus, ou está de acordo com a vontade de Deus. É claro que o coração de Neemias estava muito balançado, muito sacudido. É claro que as palavras de Anani, baseadas na profecia de Jeremias, havia sacudido a alma de Neemias. Ele estava muito sensibilizado, ele estava tocado por tudo que estava acontecendo em Jerusalém, após 70 anos de cativeiro, por causa do pecado, da idolatria, da apostasia e da procrastinação do povo. Então Neemias vai falar com Deus. Ele declara assim: eu vou orar. O oportunista se aproveita da bondade e do prestígio dos outros. Assim é um oportunista. Ele se aproveita da bondade e do prestígio dos outros. Aquele que depende de Deus, não. Ele ouve primeiro Deus e sabe que Deus que cria as oportunidades. Deus é que cria as oportunidades. As oportunidades, ela vem de Deus, não vem dos homens. Deus usa os homens para nos dar oportunidades. E é assim que está acontecendo aqui, irmãos. É desse jeito que está acontecendo. Enquanto Neemias está orando, está falando com Deus, o Espírito de Deus está tocando no rei Artaxerxes. É claro que o texto não está dizendo claramente isso, mas é exatamente isso que acontece. Enquanto Neemias está falando com Deus no seu quarto, Deus está tocando no coração do rei. Você pode ter certeza, meu irmão, que quando você depende de Deus, Deus move corações, Deus move braço, Deus move caneta, Deus move oportunidades, Deus abre portas, Deus fecha portas. Ele faz o que lhe apraz, porque Ele tem poder para tocar nas pessoas em qualquer situação. Uma pessoa que vive acima da média, eu não preciso repetir a questão da mediocridade, que nós falamos na semana passada, medíocre é aquele que está na média. Uma pessoa que está acima da média, vive acima da média, ela depende de Deus. E uma pessoa que depende de Deus, o próprio Deus se encarrega de dar a oportunidade. Amém. Eu louvo a Deus por você entender isso e viver isso. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus da oportunidade. Nós precisamos definitivamente aprender e praticar a dependência dEle. Uma pessoa, um crente, que
deseja satisfazer os seus anseios pessoais e não conhece a dependência de Deus, ela vai sempre procurar meios, vai sempre procurar situações para saciar as suas necessidades, mas não vai encontrar. Que o Senhor nos ajude a depender dele sempre. Que a sua dependência, que a nossa dependência nos leva às mais ricas oportunidades que o Senhor Deus pode nos proporcionar. Amém, amados? Terceiro, uma pessoa que vive acima da média, da mediocridade, ela é abnegada. Posso imaginar as horas de oração de Neemias. Aliás, o primeiro capítulo fala sobre isso. Neemias passou um bom tempo orando. E agora, diante do rei, ele vai dizer assim, no versículo 5: se é agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá. Olha aí, olha a tua Bíblia isso aí, por favor, comigo. Olha aí no versículo 5. Vamos entender, através dessa expressão, o que significa ter uma vida abnegada. Peço-te, se é do teu agrado, rei, se é da tua vontade, se é agrado dos teus olhos, que me envies a Judá. Bom, Judá aqui é terra dos judeus, é lugar assolado, foi o lugar onde os pais de Neemias moravam, o povo de Israel. Nesse lugar, as portas de Jerusalém, as 12 portas de Jerusalém, foram derrubadas, o muro foi fendido, a cidade estava destruída. Agora vamos pensar comigo a partir do versículo 1. O versículo 1 vai dizer que Neemias era copeiro. E agora ele está dizendo: deixa eu ir para Judá. Agora, diante dos olhos, dos nossos olhos, diante dos olhos humanos, o que é mais fácil? Ser copeiro sendo amigo do rei, uma vida confortável, de prestígio, ou sair desse lugar, dessa posição, e ir para o lugar onde tudo está destruído? O que é mais confortável? Era mais confortável ficar na sua posição. Mas, pastor, o que é uma pessoa abnegada? Uma pessoa abnegada é aquela que abre mão dos seus próprios interesses em benefício dos outros. Então, se nós compararmos o versículo 1 com o versículo 5 e o versículo 6, nós vamos claramente entender pela palavra que Neemias estava abrindo mão de tudo que conquistou, da sua posição, para começar algo do zero. Ele vai abrir mão do seu prestígio, ele vai abrir mão da confiança do rei, ele vai abrir mão, não sei se tinha um salário, né? Mas se fosse salário, seria um bom salário. Ele vai abrir mão de prestígio com a rainha, de amizades, de companheirismo, para ir para um lugar e trabalhar sem nenhuma capacidade técnica. Porque Neemias não era carpinteiro, não era pedreiro, não era engenheiro, ele era copeiro. Agora, irmão, olha o que o texto está dizendo para a gente. O rei vai dizer assim:
Quando que você volta? Quanto tempo vai durar isso aí? Sabe o que me chama a atenção nisso? O que me chama a atenção nisso é que pessoas abnegadas faz falta no mundo. Pessoas abnegadas, a gente tem prazer de estar perto. E quando sai de perto faz falta. Pessoas que pensam nas outras, faz falta. Pessoas orgulhosas, presunçosas, que pensam nelas, soberbas, desculpa, não faz falta não. A gente tem que estar perto, porque nós temos que amar as pessoas, independente de como elas são. Mas quando sai de perto, às vezes dá vontade, ufa, até que enfim. Só sabe reclamar, só sabe pedir, só sabe pensar nela, só no eu. O rei está dizendo assim, quando é que você volta? O que o rei quer dizer com isso, irmãos? O rei quer dizer assim, você me faz falta, você não pode ficar longe de mim. Mas o moço estava abrindo mão de tudo aquilo, porque ele precisava fazer a obra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, que nos conduz, levanta pessoas assim na igreja dele, pessoas que são capazes de abrir mão dos seus próprios interesses, do seu tempo, do seu dinheiro, das suas coisas, pensando na obra, pensando nos outros, pensando no reino, pensando nos necessitados. Pessoa assim acima da média, vive acima da mediocridade. O que você é capaz de abrir mão pelo outro nesse tempo? O que você é capaz de abrir mão pelo outro nesse tempo? Em último lugar, uma pessoa que vive acima da média, da mediocridade, ela tem como característica ela é uma pessoa que constrói prestígio sem precisar impressionar, apenas servindo. Ela constrói o seu prestígio sem precisar impressionar ninguém. Ela constrói o seu prestígio apenas servindo. Versículo 7, versículo 8. Nas entrelinhas estão dizendo para a gente o seguinte: Neemias largou o copo, a taça, e ganhou do rei cartas, ganhou do rei ferramentas, ganhou do rei pessoas. O contexto vai dizer que ele ganhou profissionais. O contexto vai dizer que ele teve tudo nas mãos para começar a obra, sem sequer estar em Judá, sem sequer chegar no lugar da desolação. No mesmo dia ele larga a taça do rei e já tinha em mãos tudo suficiente para dar início à obra. Agora, como que ele consegue tudo isso? Como que esse moço vai conseguir tudo que ele necessitava para começar a obra? Como? Prestígio. E prestígio não se conquista tentando agradar o outro. Prestígio se conquista pelo caráter e pelo serviço. Não precisamos impressionar ninguém para obter o que queremos ou o que desejamos. Só precisamos amar e servir. Mais nada. Mais nada, irmãos. Só amar e servir.
Quando nós amamos e quando nós servimos o outro, a igreja, as pessoas que estão perto ou não estão perto de nós, Deus se encarrega de nos dar prestígio e proporcionar tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra. Irmãos, igreja nunca precisou de dinheiro para fazer nada. O dinheiro vem. Igreja nunca precisou de dinheiro para evangelizar, para fazer missões, para construir templo. Não. A igreja só precisa de gente serva. A igreja só precisa de gente que ama. A igreja só precisa de gente que tem caráter. Porque o dinheiro, Deus providencia. As ferramentas, Deus providencia. Os documentos, Deus providencia. Apenas precisamos servir e amar servindo. O texto não está dizendo isso. Eu vou dizer o que eu penso, não o que o texto está dizendo. Eu acredito que quando Neemias experimentava o vinho, antes de dar ao rei, ele fazia com amor. O texto está dizendo isso? Não, o texto não está dizendo isso. Eu estou dizendo para você. Que quando ele tomava o vinho, experimentava o vinho, antes do rei tomar, ele fazia com amor. Deus estava vendo isso. Quando você faz alguma coisa na casa de Deus, no reino de Deus, por mais simples que seja, mas que é feita com amor, com zelo, sem precisar impressionar ninguém, Deus está vendo. Deus está vendo. Ah, mas é simples. Eu estou apenas experimentando um vinho para o meu rei não ficar envenenado caso alguém queira envenená-lo. É muito simples, mas eu faço com amor. Eu coloco uma coisa no lugar, mas eu faço com amor. Eu limpo, mas eu faço com amor. Eu oro, mas eu faço com amor. Eu chego na hora certa, faço com amor, por amor. Eu cuido das pessoas por amor. Ah, é para o pastor ver, é para a liderança ver. Não, eu faço por amor. Com amor. Servindo. Enquanto isso, lá do céu Deus está vendo. E olha o que está dizendo no final do versículo 8, irmãos. Olha que coisa fantástica. E o rei mais deu, olha aí, e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Que tem que estar por cima da nossa cabeça é a mão de Deus. Porque se a mão de Deus estiver sobre a nossa cabeça, meus irmãos, e o nosso coração se dobrar como os servos, você pode ter certeza, é impossível da mão de Deus não trazer bênçãos sobre nós e não proporcionar sobre nós o que nós precisamos até mesmo para servi-lo e servir a igreja. Uma pessoa assim vive acima da média, da mediocridade. Uma pessoa que constrói as coisas, uma pessoa que constrói seu prestígio sem precisar impressionar ninguém, apenas servindo por amor, ela vive, ela é acima da mediocridade. Eu quero concluir essa noite
dizendo a você que Deus está desejoso de ver em sua seara homens e mulheres que vivam acima da média. Eu creio que seja nesse tempo, que vamos viver na contramão da realidade da sociedade moderna ou da pós-modernidade. Qual a realidade da sociedade da pós-modernidade? A sociedade da pós-modernidade é uma sociedade medíocre, presunçosa, orgulhosa, fast food, que é tudo nas mãos, fácil. Só pensa nela. Eu penso que nesses dias Deus está desejoso de ver em sua seara homens e mulheres que vão na contramão dessa realidade. Deus está desejoso de ver em sua seara pessoas sensíveis, pessoas que dependam de Deus, pessoas que dependam dele o tempo todo, pessoas que são completamente dependentes dele, abnegadas, que abrem mão dos seus interesses, e pessoas que não precisam agradar ninguém para ter o que deseja, apenas serve por amor. E eu termino te dizendo, querido, que essas pessoas, elas não estão longe, elas estão dentro da igreja, ou das igrejas, quiçá que estejam aqui dentro da nossa. E que essas pessoas possam passar no teste do mestre dos mestres. Você sabe que toda escola, ou todo sistema de educação tem uma média. Ou 5, ou 7. Alguns se contentam com a média, porque a sua intenção é passar de ano. Outros não contentam com a média, porque elas querem chegar ao final do ano feliz da vida, porque a nota é resultado de um esforço do ano inteiro. 6 é pouco, 7 é pouco. Pastor Haroldo é casado com uma pessoa que foi minha colega de escola, a Zilma. Lembro-me que quando Zilma tirou 8 numa prova, ela chorou desesperadamente. 8. Parecia que o mundo acabou para ela. 8. A sua média, 9,5, 10. 9,5, 10. O dia que ela tirou 8, ela ficou desesperada. Ela é branquinha, clarinha, ficou vermelha de desespero. Enquanto alguns que tiraram 6 estavam felizes da vida, porque foi o suficiente para passar. Na escola do mestre dos mestres, meus irmãos, não dá para ficar contente com 5, com 6 e com 7. Não dá. Na escola do mestre dos mestres, temos que ser acima da média. Por quê? Porque ele foi perfeito. Ele foi perfeito em tudo que fez. E não vem com essa dizer para mim que nós somos humanos, que nós somos imperfeitos, somos humanos, no que diz respeito ao ser humano, ao ser, a nossa natureza humana. Mas quando fazemos a obra de Deus, irmãos, quando servimos o Senhor, nós temos o Espírito Santo que nos aperfeiçoa a fazer com excelência. Somos seres humanos sim, mas somos humanos com o Espírito Santo que nos leva a fazer com excelência, acima da média, porque o nosso modelo é Jesus Cristo, o nosso caráter vem dele, a nossa capacidade vem dele, ele é o nosso modelo perfeito. Aleluia. E nós somos aperfeiçoados nele.
Que o Senhor nos ajude a vivermos e trabalharmos acima da média para a glória do seu nome. Amém? Semana que vem a gente continua e eu quero entrar já na obra. Na obra. Mãos à obra. Mas com entendimento, meus irmãos, que quem faz a obra vive acima da mediocridade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.